Como eu falei, aqui no meu ambiente local ele está dando um erro porque eu não rodei as migrations, né? Tem um botãozinho aqui, esse Laravel 8 tá muito top. E assim que eu rodar ele volta a funcionar. Mas eu quero fazer isso passo a passo para vocês verem como tá bacana o sistema. Pelo menos eu tô orgulhoso dele. Então, vou sair aqui. Então eu preciso rodar as migrations para ele fazer o load no banco de dados, né? Então php artisan migrate. Aí ele vai rodar todas as migrations, são migration pra caramba. Além das padrões do Laravel, são algumas que eu criei para ficar mais bonitinho o sistema. E vamos ver se voltou. Voltou a funcionar, e aí ele não tem nenhuma rifa, mas tem todos os textos institucionais e dá para criar conta, tá totalmente funcional. Voltando aqui para o código, queria analisar com vocês as migrations. Cadê? Opa. Então, em database, migrations, eu tenho todas essas aqui. As cidades, quando o usuário vai digitar lá o endereço dele para preencher o perfil, eu coloco lá uma tabela de cidades para ele não digitar errado. Então eu tenho cidade, estado e o nome de todas as cidades do Brasil. Essa migration especial, ela tem um seed, ela tem uma semente aqui que vai popular essa tabela, que é esse cara aqui. E aí dentro dele, ele é pesadão. Tem todas as cidades, e aí eu coloco, né, o nome da cidade, o estado e um created at, né, a data de criação, como a data que eu tô rodando a migration. E linha pra cacete, aí, são mais de 5.000 municípios. Vixe Maria, até travou o meu Mac aqui. Deixa eu até fechar esse negócio. Rodei esse cara aqui, ele vai preencher todas a minha tabela com as cidades. Depois eu tenho a tabela de user e aí eu completei com algumas coisinhas, né? O Laravel vem com nome, e-mail, senha e verificação de e-mail. Eu coloquei o documento, porque vão ter transações financeiras, eu preciso ter o documento da pessoa, uma foto de perfil, a data de aniversário e só. Password, isso é padrão do Laravel, os jobs também, os access token. Cadê? Como é que eu aumento aqui? Tá difícil. Aí. Eu tenho os apelidos dos tickets, que é aquela área que eu mostrei no primeiro vídeo, falando que cada ticket pode ter um nome de uma mulher, nome de homem, raça de cão, enfim, nome de planta, nome de cidade. E aí eu criei essa tabela que contém todos os alias, que aí eu coloco o título e qual que é a categoria daquele apelido. Eu tenho uma tabela de pagamentos, que aí eu conecto esse pagamento a um usuário e falo quanto que esse cara precisa pagar. Não tem nenhuma outra ideia aqui, nenhuma tabela de conexão, porque como eu preferi deixar as informações de pagamento dentro de outras tabelas, eu só puxo o ID dela lá. Depois eu tenho as rifas, né? E aí eu tenho informações básicas, apesar de ter muitos campos lá no formulário, eu tenho informações básicas aqui, que é o usuário, o título, um slug para rifa, o valor, né, de cada ticket, uma descrição e o status. Todas as outras informações da rifa, eu tenho uma tabela aqui de metadados. E aí eu coloco a meta e o value. Então,
Por exemplo, o campo de keys, que é utilizado para CEO, eu não coloco aqui, eu coloco dentro da tabela de metas. Esse é a rifa, e aí dentro da rifa eu tenho N tickets, e aí os tickets ficam nessa tabela aqui. Aí dentro do ticket eu posso ter um usuário ou não, né? Ele é nullable, e aí se não tiver ninguém, ele não pertence a ninguém, e se ele está num processo de pagamento, ele vai pertencer a algum usuário do sistema. A rifa que ele pertence, isso é obrigatório. Se tiver pagando, né, esse usuário ele adquiriu um número, então eu vou colocar aqui o ID do pagamento para pegar status, etc. Quanto que é, né? Eu coloquei repetido aqui para garantir uma segurança a mais no valor que está sendo pago por cada ticket. Então, se mais para frente, eu quero que o número da rifa seja R$ 50 no início, mas depois eu quero que suba para 70, né, quando estiver no finalzinho. E aí eu consigo fazer isso mantendo o pessoal que já pagou. O count, que é o número, né, de 0 até o número que ele escolheu. Um título, eu não guardo o ID do Elias. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ID do Elias não está aqui. Eu guardo exatamente o texto que ele está definido. Até para, se tiver alguma alteração, se eu tiver uma área de administração para Elias, depois eu vou manter esse nome do jeito que está aqui. E o status, né? Ele tem como default o 0, que é um status de inicial, tá livre lá, né? Ninguém comprou. E aí eu vou, de acordo com o meu fluxo, eu vou subindo. Depois eu vou entrar em mais detalhes aqui das configurações, porque é legal também. Mas só para adiantar, aqui eu tenho todos os status, né? Os status dos tickets. Então tá aqui livre, pago, reservado, ganhador e em processamento. E eu tenho também os status da rifa aqui. Tem mais coisa, mas depois eu vou estragar a surpresa. Que mais das migrations? O endereço, que aí aqui eu guardo o ID do usuário, o ID da cidade e todas as outras informações. Eu tenho metadados para usuário também, então eu tenho uma tabela de usuários onde eu mantenho as informações básicas, mas aqui dentro dessa tabela, por exemplo, eu coloco qual que é o nível de acesso dele. Então, se é um administrador, eu coloco o meta com o valor de role e o value, eu coloco o ID desse nível de usuário. Então, por exemplo, o administrador é 0, então vai ser 0. Se for um funcionário, o ID é 1 e assim por diante. Eu tenho metadados para o pagamento também. Eu coloquei isso um pouco por querer depois, se o projeto for para frente, colocar outros métodos de pagamento. Então, em vez de criar uma tabela, ID do Asas, ID do pagamento, e aí são coisas só do Asas, eu criei um ID de meta aqui, e dentro do Payments, cadê? Eu tenho só informações básicas. O que mais? Jobs. Aqui são os números que eu extraio da Loteria Federal, eles estão aqui. E aí toda quarta e todo sábado eu vou lá no site da Loteria Federal, da Loteria Federal, extraio o número, vejo qual que foi o número sorteado, salvo no banco de dados por segurança, não precisaria fazer isso, mas eu faço. E depois vejo se tem alguma rifa que vendeu todos e está sendo sorteada naquele dia e defino qual que é o ganhador com base no número extraído. E
metadados das rifas, elas também têm, né? Tem algumas informações que não estão na tabela de rifas aqui e estão aqui. De migrations é isso, pessoal. Uma estrutura bem grande, apesar de ter sistemas com muito mais migrations, principalmente quando você evolui o sistema, porque você faz migration de alteração, mas essas daqui já deu para ter uma noção de como que é um fluxo e ter uns insights aí para alguns sistemas que vocês possam vir a criar. Beleza? Próximo vídeo. Até mais.